Esse mês de setembro, irmãos, nós estamos usando o tema aqui da nossa noite dos domingos para refletir sobre missões. Missões novamente, missões, esse tema que é um tema da maior importância a partir do Novo Testamento e para as nossas vidas, para a nossa realidade de igreja, para a nossa realidade de cristãos também. Por isso, missões de novo. Nesse mês de setembro nós estamos voltando a versículos tão conhecidos da Palavra de Deus. Nós ficamos por 3 domingos refletindo sobre Atos 1:8. Vimos ali sobre o poder de Deus dispensado aos crentes por meio da vinda do Espírito Santo. Vimos ali sobre a questão de ser testemunhas de Jesus também, testemunhas desde o ponto de vista daqueles que conviveram, daqueles que convivem com Jesus e atestam e depõem e comprovam daquilo que viveram e têm vivido e experimentado com o seu mestre, mas testemunhas no sentido também de causa de vida, de propósito de vida. Nós assim estudamos e no último domingo ainda olhamos para essa dimensão de toda a missão que Jesus deixou para nós, pensando a Jerusalém, nossa Judéia, nossa Samaria e confins da terra. Nós aproveitamos aí olhando para Atos 1. Hoje nós vamos para um outro trecho muito conhecido da Palavra de Deus, que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 28, últimos versículos da Bíblia, versículos 19 e 20. Nós vamos voltar a esse texto hoje, vamos a ele de novo, trazer aqui ressalvas tão importantes sobre o tema façam discípulos. Jesus disse isso aos seus discípulos, aqueles discípulos, mas Jesus diz isso também por meio das Escrituras para todos os discípulos que haveriam de vir. Façam discípulos. Mateus capítulo 28, nós leremos a partir do versículo 16 até o 20, esse trecho tão conhecido da Palavra de Deus, que diz assim, a grande comissão. Na NVI vai nos dizer assim, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, dada por Deus após a sua ressurreição, o seu vencer sobre a morte. Portanto, vão e façam discípulos. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra que relemos nesse instante, aqui nas palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. Nós nos vemos como discípulos de Jesus também. E que essas palavras que aqui nós lemos e nas quais a gente há de meditar nessa noite, que elas tenham eficácia, que elas tenham produtividade sobre as nossas vidas, porque nós precisamos. Que o Teu Espírito use desse momento, use dessa abordagem, use a minha vida e ministre individualmente a cada um que aqui está. Que todos sejamos edificados conforme aquilo que só o Senhor, aquilo que só o Teu Espírito tem para todos nós. Assim que nós oramos e te pedimos, ó Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto aqui, naquilo que o livro de Mateus vai encerrar e vai dizer, Jesus está concluindo a sua temporada com os discípulos. Jesus ele veio aqui à terra com uma missão clara da parte de Deus, buscar e salvar o que se havia perdido, e isso por meio da sua obra na cruz do Calvário. Essa foi a missão exclusiva de vinda de Jesus à terra. Mas enquanto Jesus veio e essa obra, esse propósito não se materializava, não se concretizava, Jesus estava servindo as pessoas, Jesus estava em outros ministérios. Após a sua ressurreição da morte, Jesus ainda passa um tempo com os discípulos, mas chega o momento do qual Jesus, ele vai voltar para Deus. E aqui, nas palavras dessa conclusão do Evangelho de Mateus, esse é um tempo de
o assunto ser encerrado. Aqui Jesus ele está recapitulando aquilo que é mais importante, está finalizando a temporada com os discípulos e está dando uma grande convocação para eles. Jesus está dizendo, como nós lemos aí, olha, foi-me dada toda a autoridade, assim na terra como nos céus. Lá atrás, Satanás tentou Jesus, tentando seduzi-lo com os governos desse mundo, não é? Mas aqui, tendo obedientemente cumprido o propósito de Deus, a Jesus foi dada toda a autoridade sobre todas as coisas. E diante dessa autoridade, Jesus vem trazer uma missão aos seus discípulos, essa missão que ficou para todos nós hoje. E é assim que essas palavras aqui no Evangelho de Mateus, elas são concretizadas, elas são concluídas. Primeiro destaque dos 3 que nós faremos aqui nessa noite, é essa que Jesus disse aqui nesse texto que nós lemos, quando Jesus vai dizer, olha, façam discípulos, não é? Portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, prestem atenção aqui que Jesus está dizendo, façam discípulos para outros discípulos. Jesus não está dizendo a esses homens assim, olha, vão e sejam mestres e tragam para vocês discípulos de vocês mesmos. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo assim, vão e façam discípulos. É uma ordem que Jesus dá aos discípulos. E essa é uma ideia muito presente no Novo Testamento. Essa ideia de que nós somos chamados a ser discípulos e a fazer novos discípulos daquele que é o nosso mestre. Esse mesmo conceito e ideia é repetido por Paulo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando Paulo, por exemplo, vai dizer, irmãos, sejam meus imitadores, como eu sou da parte de Cristo. É esse mesmo conceito que aqui está sendo dito, em outras palavras, por Paulo, ali na carta ali de 1 Coríntios 11. Mas a gente deve observar que Jesus está falando aos seus discípulos. Jesus sabia que eles eram discípulos, Jesus sabia dessa temporada que eles haviam caminhado com ele, e diante desse término, dessa conclusão de etapa, de temporada, de missão com ele, Jesus vai dizer, vão vocês discípulos e façam outros discípulos, e isso precisa estar bem destacado para nós. Segundo aspecto que eu destaco aqui é que Jesus convoca aqueles discípulos para eles replicarem adiante o que eles já tinham vivido com Jesus. Porque lá atrás o que a gente vai ver acontecer? Jesus ele sai fazendo o seu ministério enquanto não chegava a hora determinada de ele ir à cruz do Calvário. E Jesus passa em meio a homens que estão na Galileia, a homens que têm uma vida comum, a homens que possuem um trabalho, um propósito, uma missão ali da sua própria vida, da sua própria jornada, um ofício, pescadores, e Jesus vem e diz a eles, venham e sigam-me. Jesus convoca esses homens a tomarem uma decisão quando ele chama eles para serem discípulos. Jesus não está chamando eles para assistirem uma noite ou uma tarde de ensinamentos. Jesus não está chamando eles para prestarem atenção em algum ensino específico. Jesus não está chamando eles, olha, vamos ali na montanha, eu tenho um sermão para vocês, depois vocês seguem com as suas vidas. Não, Jesus está chamando esses homens a uma ruptura total de vida, a um novo propósito de vida. Venham e me sigam. E aqui a gente vai ver que Jesus pede para os seus discípulos provocarem outras pessoas a mesma coisa, porque Jesus vai e diz, olha, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, vão e convoquem homens, tragam para perto de vocês e leve-os a tomarem decisões por uma nova causa de vida, por um novo propósito de vida. Porque é assim que nós entendemos o batismo. O batismo, ele é o publicar de uma decisão interior que aconteceu no coração. Quando nós viemos às águas batismais, nós queremos dizer, eu agora sou de Jesus, eu reconheço que eu precisava de um Salvador e em Cristo eu encontrei esse Salvador para a minha vida. Assim como aqueles homens lá atrás foram desafiados a serem
discípulos de Jesus por meio de uma decisão, Jesus fala, olha, façam discípulos na medida em que vocês os convoquem a uma decisão, a essa decisão de virem de fato professarem a fé de serem de Jesus, a fé de caminharem com Jesus. E essa experiência é uma experiência de comunhão, algo que os discípulos viveram com Jesus, e Jesus vai mostrar que é importante que os novos discípulos vivam também com eles. Uma experiência de comunhão, porque Jesus chamou esses homens para estarem perto dele. Jesus chamou esses homens para caminharem com ele. Jesus chamou esses homens para conviverem diretamente com eles. E isso é algo que a gente vai ver nas palavras do próprio Jesus representado também, que eles deveriam viver esse modo de vida aproximado em comunhão, porque é um projeto de discipulado que se dá em meio à comunhão, não é algo que somente se afirme ser, não é algo que você vai dizer, sou discípulo e está tudo feito e resolvido, mas é algo que vai reordenar toda a vida. Então a gente vê Jesus dizendo isso, olha, vocês devem ir fazer discípulos, que eles assumam uma decisão. E a gente vai ver aí o terceiro ponto, como fazer. Hoje nós estamos em dias em que, no mundo digital, muito se diz isso. Como você faz isso? 3, 4 passos para um determinado alvo, um determinado objetivo. Aqui Jesus vai dizer, olha, façam discípulos e tem só um passo que vocês devem seguir para que isso aconteça, é o como fazer isso. Jesus diz, olha, vão e façam discípulos, ensinando esses novos discípulos ao quê? A obedecer. É esse o caminho, é esse o propósito. Vão e ensinam esses novos discípulos a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E a gente precisa prestar muita atenção nessas palavras aqui, igreja. Porque a gente vai ver que, primeiramente, Jesus fala que o acontecer desses novos discípulos vão se dar por meio do ensinando-os. E o processo de ensinando-os, indispensavelmente, vai prever relacionamento. É por isso que Jesus não os chamou para uma noite, para uma tarde apenas, para alguns dias apenas, mas Jesus trouxe eles para perto. A gente vai a algum dado estudo formal, a gente tem a experiência do aprendizado por meio de dias repetidos e continuados em que nós estabelecemos uma convivência, convivendo, ouvindo alguém que está nos ensinando, caminhando com alguém que está transmitindo o conhecimento para a gente. Tudo isso se dá por meio de um caminho relacional, em que o relacionamento precisa acontecer. E quando Jesus está falando sobre esses novos discípulos que vão ser ensinados a obedecer por meio do relacionamento, Jesus já está dando esse horizonte do que haveria, do que deveria ser a igreja local na qual nós participamos. Um lugar de ensino, porque para haver aprendizagem, para haver ensino, existe aquele que está ensinando, existe aquele que está aprendendo. E é uma experiência relacional na qual precisa-se estar junto para isso, precisa-se ter dedicação, precisa-se haver um compromisso com isso, precisa-se estar junto disso. Por que que Jesus diz que esse é o caminho? Por que que Jesus diz, olha, façam discípulos ensinando-os a obedecer? Porque Jesus fez isso. Jesus falou, venham e sigam-me. Jesus queria que aqueles homens prestassem atenção nos seus sermões e nas suas lições. Mas Jesus queria que eles aprendessem a obedecer a Ele por meio do convívio, por meio do estar junto, por meio do caminhar junto, por meio do dia a dia em que na própria palavra de Jesus ou nas ações de Jesus, Jesus estava ensinando aqueles homens. Foi isso que Jesus fez. E o que Jesus vai ter adiante para os novos discipuladores e discípulos não vai diferir disso. É um processo do qual você precisa estar junto, você precisa conviver para que tudo isso aconteça, não é? Prever relacionamento. Jesus se relacionou com 12 homens. Irmãos, preste atenção, Jesus não chamou uma multidão de 5.000 homens e falou, venham me seguindo e todos vocês vão aprender. Nem havia um campo relacional de tanta aprendizagem assim, direta. Mas Jesus separou 12 homens e falou, venham caminhar de perto comigo.
porque Jesus queria ensinar aqueles homens. E é nesse contato estreito que Jesus vai dizer que os discipulados devem acontecer. Isso tem a ver com o que a igreja veio a se tornar. O segundo aspecto aqui, implicância desse como fazer, sobre a matéria do ensino, o tema do ensino, tem a ver com a obediência a Jesus. É interessante que Jesus vai dizer assim para eles: olha, ensine-os a obedecer. É essa a proposta das Escrituras para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todo homem, para todos que carecemos de Deus. A Bíblia fala em Efésios 2 que antes de estar em Cristo, nós somos chamados de filhos da desobediência, porque a partir do pecado original que aconteceu no Gênesis, todo homem tornou-se desviante. A natureza humana da qual os bebês nascem já é uma natureza inclinada para o pecado, filhos da desobediência. Mas a partir do encontrar-se com o Mestre Jesus e a partir de agora ser um discípulo dele, prevê que você vai sair do modo desobediência e vai viver obediência. É por isso que Jesus vai dizer: olha, ensine esses novos discípulos ao quê? A matéria é uma só, obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. Os novos discípulos precisam estar focados em obedecer, em aplicar aquilo que eles aprendem, uma matéria que vai mudar desobediência em obediência. É isso que deve ser ensinado. E qual que é a dimensão, a proporção dessa obediência? A tudo o que eu tenho ordenado a vocês. É um ponto bem importante esse aqui, porque se você está desejando ensinar alguém tudo que que foi passado a você, você precisa conhecer isso. Você precisa dominar isso. Você precisa saber muito bem tudo aquilo que Jesus trouxe e deixou para que você seja um bom discipulador. Porque como você vai formar um discípulo daquilo que você não domina, daquilo que você não conhece? A lógica de Jesus é: olha, discípulos, vocês passaram uma boa temporada comigo, vocês assistiram toda a minha manifestação em meio a vocês, vocês ouviram repetidamente os conceitos que eu tinha a dizer a vocês, e a partir de agora que esse todo o conteúdo está em vocês, transmita tudo a isso para que eles obedeçam a tudo isso. Isso aqui é muito importante por dois ângulos. Primeiro, que não se trata apenas de ensinar a obedecer, mas antes de ensinar a obedecer, você precisa estar comprometido à obediência disso também. Que sentido haverá você ser professor, ser um transmissor de uma coisa da qual você não está comprometido àquilo? Que crédito haverá nisso, não é mesmo? Mas, a princípio, você precisa viver isso, mas uma vez que você viva, você vai transmitir. Mas perceba que Jesus está dizendo: a tudo que eu deixei para vocês. A gente vê que aqui existe nas palavras de Jesus uma expectativa que a gente poderia representar em outras falas aqui. Talvez a gente poderia conjecturar da seguinte forma: talvez Jesus poderia ter dito assim: pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido muito bem tudo que eu deixei a vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham ouvido com toda atenção tudo que eu transmiti a vocês. Eu espero que vocês tenham estado com sede e tenham se apropriado de tudo que eu transmiti a vocês. Eu espero que não tenha sido em vão o tempo que passamos juntos. Eu espero que a palavra tenha penetrado no coração de vocês, a ponto de levar vocês à obediência de tudo isso, e agora a levar outros à obediência de tudo isso também. Percebe que nós estamos falando aqui no nível de sermos dominadores, a gente dominar essa matéria toda sobre obedecer ao Senhor Jesus. Isso aqui é muito sério, porque isso aqui, meus irmãos, não tem a ver com 12, com os homens que estão ali, com aqueles primeiros discípulos ali, mas tem a ver com uma missão que a gente vai ver a partir da Bíblia, está para todos os discípulos de Jesus, a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Estava ordenado àqueles discípulos que ouviam isso, e estava ordenado aos novos discípulos que haveriam de vir também. Porque note, em tudo isso, em toda essa construção, o mestre, ele é um só. O mestre é Jesus Cristo. Os discípulos deveriam ser
perfeitos discípulos de Jesus Cristo. E eles deveriam levar outros homens a serem discípulos de Jesus Cristo. Qual o caminho para ser discípulo de Jesus Cristo? É o caminho de obedecer aquilo que Jesus transmitiu àqueles homens. Então, irmãos, vamos às aplicações que tudo isso traz para nós aqui. São pontos que agrupam coisas muito objetivas para a gente. Ao olhar isso aqui, a gente precisa se ver nesse texto, porque a gente sempre repete isso e nós continuaremos a repetir a ideia de que Deus, não é, na pessoa do nosso Mestre Jesus, Ele não nos chamou para uma religião, Ele não nos chamou para uma agenda, Ele não chamou para um dia a dia para nos fazer simplesmente se sentir bem. Mas esse conceito do qual Jesus estabeleceu, ele é muito importante. Jesus chamou isso ser discípulo. E o discípulo, ele está focado em ser como o mestre dele. Então a primeira aplicação que a gente traz em pensar tudo isso é sobre o nosso estar correto em ser discípulos. Nós precisamos pensar nisso. Você nessa noite deve pensar sobre que discípulo você é de Jesus. Porque você só vai gerar novos discípulos se você antes for um discípulo. Semana passada já vimos isso aqui, essa questão toda do que a gente, muitas vezes a gente pensa e projeta essa missão da igreja no aspecto institucional. Mas no meio da igreja já tem um conceito muito difundido que a gente sempre repete, que é o seguinte: é ovelha que gera ovelha. É o discípulo de Jesus que vai mostrar para o outro discípulo que assim, olha, eu vivo na minha vida obediência ao Senhor Jesus, ao Mestre Jesus. E vem cá, isso é bom. E vem cá, eu sugiro a você viver isso também. E vem cá, isso transformou a minha vida, eu não abro mão disso. E vem cá, por que você não toma essa decisão também? Só pode fazer novos discípulos quem antes discípulo é. E nós precisamos pensar sobre quem nós somos nessa leitura do que vimos aqui nessa noite. Jesus olha em nossas vidas e percebe a real experiência de nós sermos discípulos dele. Sabe, igreja, o que a gente precisa pensar é que o nosso compromisso não é com outros homens, não é com essa igreja, com essa liderança. Nós devemos responsabilidades, nós prestamos contas, mas é sobre Jesus que nós estamos falando. É sobre sermos discípulos dele. É sobre obedecermos às palavras dele. Porque haverá o dia em que prestaremos conta a ele, ao nosso Senhor. E antes de adentrar os próximos passos disso aqui, nós precisamos pensar sobre os discípulos que somos. Porque é na construção do discipulado que vivemos e que somos, que nós poderemos replicar adiante o que estamos vivendo com Jesus. E aí é a grande importância, a responsabilidade da gente estar vivendo, da gente viver tudo isso corretamente, de uma forma responsável. Meus irmãos, a gente não pode, não deve pretender inventar uma coisa nova. Nós precisamos obedecer o que está escrito. Jesus passou, falou para homens: venham e me sigam, venham conviver comigo, venham ser meus discípulos, assumam essa decisão e vivam tudo isso. Venham aprender a obedecer. A igreja de Jesus do nosso tempo, a nossa igreja deve ser comprometida com isso também. Em Jesus alcançamos salvação. Em Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. O Espírito Santo vem morar em nós, ele nos lembra da palavra de Jesus, ele nos liga às Escrituras, nós entendemos a mensagem de Deus, a mensagem, as palavras de Jesus, e essas palavras são as palavras que devem moldar a nossa vida. É um relacionamento com Deus, é um relacionamento com Jesus. Quando oramos, quando lemos a Bíblia, quando buscamos ao Senhor, seja adorando, seja orando, seja por meio de um louvor, seja por meio de um culto prestado, seja por meio de uma meditação, o nosso único alvo em todo momento é se conectar ao nosso Senhor Jesus.
Esse é um meio relacional de estar com Ele. Esse é um meio relacional de ouvirmos as palavras dEle. Esse é um jeito de lembrarmos do que Ele disse a outros homens, palavras que deviam ser retransmitidas de geração em geração e que hoje deveriam aqui calar nas nossas mentes e coração. E não apenas calar, mas nos provocar a mudança. Porque Jesus deixou o modelo implementado. Jesus chamou discípulos, esses discípulos caminharam com Jesus, deram trabalho para Jesus, a duras custas aprenderam a obedecer a Jesus, e depois desse comissionamento, nós já temos falado isso nos últimos dias, o produto disso, o resultado disso vai ser a igreja de Atos. O que é a igreja de Atos? A igreja de Atos é gente que se dispõe a obedecer aquilo que Jesus ensinou. É aquilo que 12 homens viveram no sentido estrito e particular, eles agora vão viver no sentido maior comunitário, convivendo, amando, uns ensinando uns aos outros as palavras do Mestre Jesus, em todo momento olhando para Jesus, replicando o modelo de Jesus, ainda que agora numa escala maior. Isso estava para aquela realidade, isso está para os nossos dias também. A importância da gente replicar o que estamos vivendo com Jesus. Mas isso, meus irmãos, pensar sobre isso nos traz responsabilidade, porque nos faz pensar assim: o que eu tenho vivido com Jesus? Porque se você não está numa igreja cristã por causa de homem algum, se você está com Jesus, Jesus não é encontrado só nas nossas reuniões, Jesus vive com você se você é salvo por Cristo. O que você tem vivido com o teu mestre no seu dia a dia? O que ele tem dito a você em nível particular? Do que você tem se alimentado dele, com ele, quando você está em meio à reunião da igreja, mas quando você está à parte dela, orando, lendo a Bíblia, se conectando com o Senhor também? Esse é um relacionamento, esse é uma caminhada que vai enriquecer tua vida e que depois é riquíssimo, e porque você deverá transmitir isso a outras pessoas. Porque isso tem a ver com os passos seguintes também. Fazer discípulos da forma correta. Nós precisamos nos lembrar sobre viver o que Jesus deixou para a gente. Jesus falou: façam discípulos, ensinando eles a obedecer. Ensinando, a gente já viu aqui, para ensinar é preciso relacionamento. Meus irmãos, nós precisamos como igreja, viver relacionamentos. Porque a gente não vai viver a experiência de ensinar e aprender uns entre os outros e uns com os outros, se a gente não se relacionar. E esse é um grande desafio dos nossos dias. Porque a gente está assim, rodeado de pessoas. É certo que muitas vezes alguns de nós estão cheios, lotados de pessoas ao redor, mas estamos solitários. Muita gente por perto, muita gente seguindo nas redes sociais, mas não tem relacionamento profundo com outras pessoas. Muito adentramento, hora de festa, hora de alegria, está todo mundo junto, muitos seguidores, muitos likes, todo mundo enxergando o que está acontecendo, mas lá no teu dia a dia, em dores, em questões que você está vivendo, pessoas não estão te vendo, você não está podendo ser acolhida, abençoada, você não está podendo muitas vezes ser abençoada pelo corpo de Cristo, por outros filhos de Deus, por meio das palavras de Jesus através da vida deles, porque você está isolado. Nós precisamos entender a importância do que Jesus viveu com aqueles homens, porque o que Jesus viveu com aqueles homens, ele falou assim: gente, vão e façam da mesma coisa daqui por diante. E nós hoje, 2024, que nos deparamos com essa palavra, nós precisamos entender a importância de viver o que Jesus ensinou lá no nosso ano aqui hoje. Nós não podemos viver no formato idêntico daquele que aqueles homens viveram naqueles dias, nos nossos dias, porque muita coisa culturalmente viveu. Mas Jesus falou: vocês precisam formar novos discípulos por meio do ensinar daquilo que eu ordenei a vocês. Aqui a gente está falando sobre coisas muito profundas, meus irmãos, e nós precisamos entender a importância do que relacionamentos são importantes para a gente.
Nós precisamos de pessoas. Nosso formato de vida moderno está tão cheio de coisa, está tão entulhado de coisa, está tão entulhado de tantos compromissos, de tantos afazeres, de tantas atribuições, de tantas expectativas, que a gente não tem tempo para os relacionamentos que nós precisamos. Da perspectiva de Jesus, Jesus falou: rapaziada, eu quero vocês perto de mim. Venham caminhar comigo, venham aprender comigo. E depois Jesus falou: moçada, vão ensinar. A realidade de uma igreja séria, verdadeira, de uma igreja que vive do que Jesus ensinou e viveu com aqueles homens hoje, é quando a gente entende que a gente precisa conviver, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa de gente para se alegrar com a gente, para chorar com a gente precisa de gente para exortar quando a gente precisa de uma exortação, de uma chamada de atenção, de um cuidado em amor, a gente precisa de gente para encorajar no dia que a gente está desanimado. A gente precisa de gente para lembrar a gente das palavras de Jesus. Por mais devocionais, por mais leituras da Bíblia, por mais de dedicação que você tem à palavra de Deus, vão haver dias que por meio de relacionamentos Deus vai usar gente na sua vida para lembrar das palavras de Jesus que serão ânimo na sua vida. Mas para isso nós precisamos nos relacionar. Isso é capital, é da extrema importância para nós nos nossos dias, meus irmãos. Porque está todo mundo na correria, está todo mundo com falta de tempo, está todo mundo com a agenda cheia. E como a gente vai se dar a experiência de ensinar e aprender a ser discípulo de Jesus, convivendo uns com os outros, por meio de relacionamentos profundos, se a gente não acha tempo para isso? Quando nós falamos sobre essa importância do relacionamento, eu estou falando de duas provocações aqui. Primeiro, que a gente precisa de relacionamento direto e dedicado com o nosso Jesus. Eu estou falando de algo que você vive com a palavra de Deus em nível particular. Eu estou falando de algo que você vive por meio da sua oração. Eu estou falando de algo que ninguém vai poder fazer por você, é só você. É só você e o seu interesse. É só você e a sua dedicação. É só você parando outras coisas para priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Só você cuidará do seu relacionamento com Deus. Mas é aí que você vai mostrar o quanto você está sedento de ouvir a voz de Deus, de ouvir os ensinos de Jesus, o quanto você está em busca disso. E nós precisamos nos lembrar disso. Esse é o primeiro relacionamento que não pode faltar na sua vida. Porque não adianta nada a gente se dar muitos relacionamentos entre a gente se a gente não está se alimentando da fonte direta. Mas depois que a gente se alimenta da fonte direta, Jesus falou: gente, vão conviver, para que em meio a tanto convívio, discípulos sejam fortalecidos, discipulados, experiências discipulares vão sendo cultivadas entre vocês. Meus irmãos, é isso que acontece na igreja de Atos. Por que aquela igreja ela é tão abençoada, tão abençoadora? Por que aqueles crentes são tão cheios, plenos da movimentação de Deus, do agir de Deus por meio da vida deles? Crentes abençoam e são abençoados. Crentes são vívidos no exercício das suas vidas ali de uma forma comunitária. Porque eles estavam com sede em busca de Deus e depois eles se relacionavam. E nós precisamos pensar nisso, meus irmãos, porque vivemos em dia em que existe esse desafio ao relacionamento. E aí, seguido a isso, nós precisamos sobre esse compromisso de viver a obediência. Meus irmãos, tem muita gente que está acomodada, tem muita gente que não está se preocupando com a obediência, porque nem se nutre da fonte. Porque nem vai para a palavra de Deus, porque nem ora direito. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: quantos dias, meus irmãos, eu vou buscar a presença de Deus por meio da palavra de Deus, por meio da oração, e eu saio moído, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, ela me mostra onde eu preciso ser transformado, onde eu preciso ser aperfeiçoado. Mas tem muita gente que nem vive essa profundidade da obediência, porque pensa assim: se eu não me lembrar disso, eu vou ficar bem achando que está tudo muito bem, quando não está. Quando nós agimos como ignorantes,
Como nós esquecemos e deixamos para lá, pensando assim, se eu atender a expectativa das pessoas, se eu ir na média do que o pessoal está indo, tá bom. Deus não tem esse tipo de olhar e análise sobre a minha e sobre a sua vida. Porque Deus, Ele enxerga o nosso coração, meus irmãos. Deus enxerga o quanto você é dedicado ou quanto você é displicente. Deus enxerga o quanto você o leva a sério, o quanto você leva Jesus a sério, ou quanto você está meio, vamos resolvendo por aí. Não é? Isso é de fundamental importância, porque não adianta a gente se preocupar em gerar discípulos, gerar pessoas obedientes, se não houver em nós esse compromisso à obediência, esse chamado, esse abraçar da obediência. A gente precisa entender a bênção que há em obedecer a Jesus, mas para a gente viver isso a fundo, a gente tem que entender o peso da mudança, da transformação, de deixar para trás a vida de ser filho da desobediência, para viver a obediência em Cristo Jesus, se comprometer com isso, ser transformado de verdade. Não é uma coisa do domingo, não é uma coisa de algum grupo, quando você estiver com algum pessoal, é na sua vida, é no seu interior, é no seu particular, em cada minuto de vida. Jesus vê que você está comprometido com Ele, que você está em busca dEle, em busca das palavras dEle, palavras que vão te ensinar, que vão mudar suas atitudes a cada dia. Quanto mais você se dedicar a isso, mais você vai personificar isso. E quanto mais você personificar isso, justamente obediência a Jesus, mais você vai atrás de gente para ensiná-las a tudo isso. Porque algo que acontece é que quando a gente experimenta algo que é muito bom, a gente quer compartilhar com as outras pessoas. A gente quer dizer assim, olha, você não sabe o que você está perdendo. Você está aí, tocando a sua vida cristã de qualquer jeito, dando ali uma disfarçada, fazendo uma ali para as pessoas verem. Gente, sai daí, porque o que Deus tem é a obediência pura, cativa, verdadeira, a fidelidade, a piedade de Jesus é o que há de melhor. Deixa isso para trás, vem viver a pura essência de você ser alguém da obediência e ensinar outros a obedecerem também. Vem inspirar pessoas para isso. Porque o restante fica para trás, o restante é passado. Ser chamado a uma transformação que primeiro impacta a sua vida e depois vai ser levado por meio do ensino a outras pessoas. E nós devemos pensar nisso o quanto... Gente, a gente deve esquecer das outras pessoas. Você deve se preocupar como Jesus te vê, como Jesus te enxerga, como Jesus te avalia, porque é Ele o mestre, não sou eu. Não é quem está do seu lado, é Ele, as palavras dEle. Como você pode chamá-lo Senhor e não dar a mínima para as palavras dEle? Como você pode chamá-lo de Senhor da sua vida e você não se interessar em compreender tudo que Ele nos ordenou? Porque Ele falou, ensinem eles a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Que Jesus querendo dizer, eu ordenei a vocês e ordeno a eles também na medida em que eles aprendam com vocês também. Se a gente pensar nas nossas vidas, nós podemos nos assegurar que nós estamos obedecendo a todos os ensinos de Jesus? Você pode assinar isso embaixo, de dizer assim, eu estou comprometido com a plena obediência de tudo aquilo que Jesus ensinou? Nós devemos pensar na nossa vida à luz disso. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia nos deixou. Não é a luz daquilo que um e outro pauta, a luz de que um outro e o outro diz. É uma obediência total, é uma expectativa de Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias muito complicados, porque as pessoas pensam assim, eu posso elaborar um modelo do discípulo que eu vou ser. Eu vou ser um discípulo quase bom. Quanto que passa, Jesus? É 8? Eu vou olhar na comunidade lá, o que eu vejo na média do pessoal lá, eu passei na média. Quanta gente de nós estudando, não é? Pessoas que se preocupam com a média. Às vezes a vida corrida, quantas vezes a gente já fez essa pergunta, o que precisa para passar, não é verdade? A gente está preocupado em passar. Quantas vezes a gente está achando que existe uma vida cristã existe um nível bacana, existe um nível que ali garante, existe um meio bom que Jesus vai aceitar.
E quando a gente para e olha para isso, nós não estamos vivendo a obediência completa. Quando nós estamos pensando nisso, nós não estamos vivendo a obediência no próprio nível particular, como a gente vai ser inspiração para aqueles que ainda não deixaram de ser desobediência. Nós devemos pensar nisso porque, meus irmãos, é sobre isso que Jesus disse. Não adianta a gente florear e dizer algo que fique mais fácil para a gente ficar confortável e ficar feliz para ir para casa. Porque, assim, eu estou quase lá, eu passei ali raspando, mas eu passei. A graça de Deus, ela está sobre as nossas vidas, mas nós vamos ser uma igreja fiel, crentes fiéis, quando Jesus olhar e ver que nós estamos comprometidos à obediência, porque quem é discípulo, segundo o texto que nós lemos? O discípulo é aquele que obedece. Jesus falou, vão e façam outros discípulos, como? Ensinando eles a obedecer. Ou seja, antes até de ir para o módulo ensinar outros a obedecer, a pergunta é, você é alguém que aos olhos de Jesus obedece? Obedece tudo que Jesus ensinou? Todas as palavras que Jesus ordenou? Pastor, não posso dizer isso porque eu nem sei se eu conheço tudo que Jesus ordenou. Mas você está preocupado em aprender isso? Você está dedicado em conhecer todos os ensinos, todas as palavras, tudo que Jesus deixou à sua vida por meio das Escrituras Sagradas? Você está comprometido em viver uma transformação segundo o aprendizado contínuo com Jesus, o teu mestre? Porque nós devemos cruzar de segunda a segunda se perguntando nisso e se voltando a essas palavras que nos transformam, meus irmãos. Fora disso, o que a gente vai viver é um comodismo, é um esquecer, é um fingir que está tudo bem, mas não é assim aos olhos do Senhor Jesus. Jesus, ele deixou aqueles discípulos marcados com tudo aquilo que ele ensinou. Aqueles homens falharam diante de Jesus, nós bem sabemos e os evangelhos mostram isso. Mas Jesus foi lá resgatá-los após a sua ressurreição, e Jesus falou, homens, obedeçam a tudo que eu ordenei a vocês e façam discípulos, ensinam outros a obedecer também. Vivam isso. E nós devemos pensar sobre essas coisas, do quanto nós estamos vivendo e se dedicando a isso. Abaixe a sua cabeça e pense sobre isso nessa noite, meus irmãos. Porque algo que nós podemos concluir aqui é que há tão especial bênção da parte do Senhor por meio de sermos discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus representa e significa obedecer a Jesus, obedecer a tudo que Jesus ensinou. E quando você obedece a tudo que Jesus ensinou, você está comprometido e dedicado a tudo que Ele ensinou. E Ele ensinou você a obedecer. E entre as obediências que Ele te chamou a obedecer, é a obediência de fazer novos discípulos. A obediência de gerar novos obedientes por meio da inspiração da sua vida, uma vida de alguém que obedece. Um discípulo ensinando outros a serem discípulos do Mestre Jesus. Nessa noite, meus irmãos, a gente deve pensar as nossas vidas à luz dessa reflexão, em pensar que discípulos somos, quão dedicados somos. Qual a inteireza de tudo que temos obedecido? Temos que pensar sobre o quanto temos relacionado, precisamos dos relacionamentos, precisamos de gente, precisamos caminhar com pessoas que estão na mesma luta que a gente, pessoas que oram com a gente, pessoas que oram pela gente, pessoas que recebam as nossas orações, pessoas que buscam o mesmo reino, pessoas que objetivam a mesma obediência, pessoas que visam a mesma totalidade de obediência sobre tudo que Jesus ensinou. E por meio desses relacionamentos, ensinar e aprender o tempo todo. Porque o Senhor Jesus usa a sua igreja o tempo todo para nos abençoar, para nos ensinar também. E nós devemos pensar e refletir sobre tudo isso. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Pai, nós olhamos esse texto aqui, que entre tantas coisas profundas, a gente viu essas ênfases aqui dessa noite. Jesus nos disse, ó Pai, Jesus disse àqueles discípulos, e por meio das Escrituras, Jesus nos diz, façam discípulos. Ensinem
esses que estão para ser novos discípulos a obedecerem, e a obedecerem tudo o que eu ordenei a vocês. Esses são os nossos desafios dessa noite, Pai. Os desafios, Senhor Deus, diante de tudo, sermos discípulos, ou seja, de sermos obedientes. O desafio de sermos obedientes a tudo que o Senhor nos deixou. E se ainda não temos dominado, se ainda não temos nos dedicado a tudo que o Senhor nos ordenou, o chamado para dominar, o chamado para sermos especialistas, o chamado para conviver com o Senhor e ouvir do Senhor, aprender do Senhor, nos alimentar das suas palavras que nos levam a total e completa, plena obediência. Para que a partir disso a gente seja, ó Pai, verdadeiros discípulos. E discípulos que geram outros discípulos. Discípulos que ensinam outros a obedecer a tudo que o Senhor nos deixou. Esses são os desafios, ó Pai, que nós temos para hoje. No que refletimos aqui, Senhor. Como a gente, ó Pai, às vezes facilmente se vê em fórmulas diferentes disso que a Tua palavra tão facilmente nos mostra. Jesus viveu isso com os discípulos ali, ó Pai. E Ele falou, vão e façam o mesmo. Hoje nós temos a igreja. Hoje nós não temos a oportunidade cotidiana do convívio como esses homens viveram ali no primeiro século, mas é por meio do relacionamento que nós precisamos caminhar juntos para ensinar outros homens a obedecer. É por meio do convívio direto e relacional que nós precisamos, Senhor Deus, ser ministros na vida de outros e permitir que outros sirvam e ministrem as nossas vidas também. Mas nós precisamos entender a importância disso e se dedicar a isso. Nós precisamos criar o tempo, a agenda, a prioridade, a dedicação para isso. Nós precisamos abrir mão de coisas que não são tão importantes para essas coisas que são importantes, porque se Jesus nos deixou, elas são importantes. Porque é por meio do convívio, é por meio do caminhar junto, ó Pai, que acontece o ensinar, o aprender daquilo que o Senhor nos ordenou para a obediência. Essa tua casa, esses teus filhos, esses teus crentes, Pai, eles precisam ser discípulos, discípulos que obedecem a tudo que Jesus ordenou. Nós precisamos, Senhor Deus, e abençoa-nos nesse propósito. Visite a cada um que aqui está nessa noite, Pai, aqueles que de alguma maneira não têm entendido, ó Pai, sobre essa chamada do ser discípulo. Quebrante o coração, reformule naquilo que for necessário, Pai. Convoque, ó Pai, essas vidas para a obediência total, integral e plena a Jesus. Aqueles que não têm andado interessados, ó Pai, em conhecer tudo o que o Senhor ordenou, Pai, toque as nossas vidas para que a gente se dedique, ó Pai, às sagradas letras que vão nos forjar para a obediência total, integral, aquilo que Jesus nos deixou. Que a gente busque os relacionamentos de cura, os relacionamentos de edificação, os relacionamentos ministeriais, que inferem, que exortem, que curem, que cuidem, que amem as vidas e ajudem ao Pai, a cada um ao outro a ser melhor discípulo de Jesus por meio da obediência. Que a gente seja um campo pronto para receber pessoas que queiram aprender a obedecer, que queiram aprender a deixar a desobediência para trás e a viver a obediência plena a Jesus, um novo momento de vida. Que essas palavras do teu servo, do teu filho Jesus, ó Pai, estejam para nós hoje, que cada um aqui, o teu Espírito visita cada coração aqui nessa noite e sabe a proporção de necessidade de cada um aqui. Precisamos ser discípulos, para isso precisamos, Senhor Deus, da obediência e da obediência completa. E para obedecer completamente nós precisamos conhecer, dominar, se alimentar, estar preenchidos do conhecimento de Deus, das palavras de Jesus para a obediência. E a partir disso suscitar novos seguidores, porque a gente vai dizer, é bom viver isso é maravilhoso, isso é o que há de mais especial. Eu vivo em mim, eu experimento em mim e eu promovo isso, eu defendo isso, eu incentivo a isso, porque isso é o que de melhor eu tenho vivido. E assim, a partir da própria vida, a gente, Senhor Deus, levar outros a perceberem que vida especial há em ser discípulo, em ser completamente obediente a Jesus Cristo em todas as coisas. É a missão que o Senhor nos deixou a individuais, ao coletivo também do que somos como igreja. E nos abençoe, ó Pai, porque é certo que cada um de nós aqui tem tanto a amadurecer diante disso que a Tua palavra nos provoca.
É assim que nós oramos e te pedimos nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém.